Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Se tiver algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, evite aglomerações, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Se tiver algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, evite aglomerações, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Todos os dias, novos casos de Covid-19 são confirmados em Santa Catarina. Não são números, são amigos, pais, avós, mães e irmãos. São pessoas com nomes, sonhos e família. Números são vidas e depende de cada um de nós protegê-las.
Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Se tiver algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, evite aglomerações, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Todos os dias, novos casos de Covid-19 são confirmados em Santa Catarina. Não são números, são amigos, pais, avós, mães e irmãos. São pessoas com nomes, sonhos e família. Números são vidas e depende de cada um de nós protegê-las. Viu, Márcio, deixa eu sugerir, eu acho que cada um anota as suas dúvidas, suas perguntas, as suas observações, e quando ela terminar a explanação, a gente faz as perguntas. Daí isso, exatamente. Daí eu já pergunto aí, quem tem pergunta, daí já começa, né? Pode ser? Pode, então eu começo e falo tudo que eu tenho de BRDE, daí vocês de repente me perguntam e depois eu vou para a caixa? Eu acho que nós podíamos perguntando, porque senão ela vai mudar de assunto, de banco, né? E a gente fica na dúvida, se alguém tiver alguma dúvida. Tá, vou começar pelo BRDE, então. A gente pede para ti pelo chat ali, que nem a gente fez nas outras vezes. Ok. Pede a palavra aqui no chat, tá?
Ok. Fechou? Fechou. Esse chat é só nosso ou é do pessoal também de fora? Não, só quem está aqui dentro Esse só chat quem é tá só aqui nosso. dentro. Se tiver alguma Esse é nosso, pergunta mas lá ele pela vai- live, então vocês repassam. Oi? Aham. Daí vocês colocam a pergunta aqui pra gente. Ah, tá. Senão acho que não tem como acompanhar os dois, né? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de toda a Serra Catarinense. Estamos aqui mais um encontro hoje na live do Conserra, Conselho de Turismo da Serra Catarinense, nessa maratona de lives aí durante a semana que estamos tendo. Hoje, nossa convidada, Vanessa Mendes, do Sebrae, está aqui para bater mais um papo com a gente. Mas antes, quero dar boa noite à nossa turma aí da diretoria, a todos que estão aqui hoje, participando mais essa promoção do Conserra junto com a Amores. Boa noite a todos. Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais uma live, né? Falando aqui de linhas de financiamento. Queria cumprimentar o Anderson e o Luan, que são nossos técnicos de TI, que vem dando apoio para a gente. A Vanessa, nossa convidada, a Sônia, que é da nossa diretoria do Conserra, o seu Valdir e Márcio, né, que está fazendo a coordenação dessa live. E lembrar a todos que estão nos assistindo para seguirem nossas redes sociais. O Instagram do Conserra é Conserra Região e o Facebook, o Instagram é Conserra Turismo e o Facebook é Conserra Região, que sempre vai ter informações lá. Obrigada. Legal, legal, Ana. Muito bem lembrado mesmo, hein? Daí, Valdir, boa noite, Valdir. Valdir está por aí? Boa noite a todos. Boa noite, Vanessa, a Ana, o Anderson, ao Luan, a Sônia, o Márcio. Vamos fazer dessa hora de reunião, acredito eu, né? Que ela seja muito produtiva, que nossas empresas estão ansiosas a ver as soluções que nós temos, por o que o Sebrae tem para nos apresentar, através de Caixa Econômica, através de BRDE, seja o que for, para que a gente possa realmente sair dessa reunião melhor do que entramos, tá? Uma boa reunião para todos nós. Legal, obrigado, Valdir. Isso aí, a Sônia está por aí também. Sônia, boa noite, Sônia. Sônia, não sei se eu citei a Sônia. Sim, ela está por aí. Não está por aí, Sônia? Boa noite. Legal, daqui a pouco ela dá um oi para a gente aí. Mas então, eu acho que ela tem que ligar o microfone. Legal, vamos lá então. Bom, daqui a pouco, gente, então, vamos então com o início da nossa live, que realmente é um assunto, todos os assuntos estão sendo pertinentes à nossa fase que estamos passando aqui, e o Conserra tomou cuidado de regionalizar nossos assuntos, né? Quanto mais perto, melhor. Não só dos empresários, como também de todo o trade, né? Seja o setor de eventos, seja o setor turístico, hoteleiro. Estamos aqui para o Conserra cada vez ficar mais perto dessa turma. E hoje a Vanessa vai estar aí para estar passando para a gente o que o Sebrae está fazendo, o que ele pode disponibilizar para a gente de uma maneira mais regional, falando para a nossa turma daqui. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à live do Conserra, Conselho de Turismo da Serra Catarinense. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Em nome do Sebrae, a gente veio, então, falar um pouquinho sobre as parcerias que fizemos, né, com o BRDE e com a Caixa Econômica, nesse momento de crise, como tu mencionou, né, que as empresas aí estão bastante preocupadas, né, e com seus faturamentos aí, né, mais devagar, enfim, e o Sebrae, então, firmou agora, recentemente, foi ajustado um programa aí, cerca de 20 dias com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento aí do Extremo Sul, uma linha, um programa que chama Recupera Sul.
Então, a gente está trabalhando fortemente com esse programa, temos atendido bastante clientes aí de Lages e região, bem como o estado todo, né? E essa linha, ela tem o objetivo de prover o capital de giro para micro e pequenas empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Esse programa, ele libera operações de crédito entre 20 mil e 200 mil reais, limitado a 20% do faturamento das empresas. Cabe ressaltar que esse faturamento, ele precisa ser o faturamento contábil, não o faturamento gerencial, tá? Essa é uma regra do BRDE para a liberação do crédito. Ela é uma linha atrativa porque ela também tem um prazo para pagamento do financiamento de 48 meses. Então, pode ter uma carência, por opção do cliente, de 12 ou de 18 meses, e aí a amortização propriamente dita em até 30 meses. É importante frisar também que nesse período da carência, a empresa, o cliente, ele vai pagar o juro para o BRDE de forma trimestral. E aí o período de amortização, então até a 18ª parcela trimestral, né, as parcelas, e a partir da 19ª, os pagamentos começam então a amortizar propriamente dito o financiamento, e aí as parcelas passam a ser mensais. Tá? Em relação a garantias, que é uma preocupação de muitos empresários também, nessa modalidade, nesse programa Recupera Sul, o Sebrae então fez uma parceria lá com o BRDE com o FAMP. Então, até 80% do valor financiado, o FAMP cobre essa garantia. Então, as empresas que não têm garantia para oferecer, o FAMP faz essa função. As garantias, no caso, os empréstimos, financiamentos acima de 80 mil até o teto de 200 mil reais, o BRDE exige uma garantia real, então não pode ser usado o FAMP nessa situação. Essa garantia real, ela precisa ser obrigatoriamente de um imóvel comercial, em 130% no mínimo, sobre o valor a ser financiado, tá? Em relação à taxa de juros, ele tem uma taxa bastante atrativa. A taxa de juros ela é uma taxa fixa de 5,5%, mais a variação da Selic. Então, hoje, a gente está trabalhando com uma taxa de 9,25% ao ano, tá? Numa média de 0,74% ao mês. Para as empresas poderem ter acesso a essa linha de crédito, como eu mencionei no início, obrigatoriamente ela tem que ser microempresa, uma ME ou uma EPP. Não está, essa linha ela não está adequada para quem é MEI. Então, MEI a gente tem outras opções, né? Nessa seria para ME e EPP somente. É importante também frisar que o mínimo de faturamento dessa empresa ME, ela tem que ser de 100 mil reais, até o teto de 4.800, né, que são das micro e pequenas empresas, pois a regra do BRDE é de que o financiamento só pode ser liberado até 20% sobre o faturamento bruto. Então, a operação mínima é de 20 mil reais. Tá? É importante também a gente ressaltar e frisar que essa análise de crédito, ela cabe totalmente ao BRDE, não ao Sebrae. Então, não somos nós quem avaliamos o crédito, né? Assim como qualquer outra linha financeira, outra linha bancária, não podem haver restrições no nome do CPF dos sócios ou dos cônjuges, nem mesmo do CNPJ. Tá? A parceria que o Sebrae tem nesse sentido, a gente fez assim, então o empresário ele faz o contato conosco, demandando, a gente faz as simulações, a partir do momento que o cliente dá o aceite que ele quer fazer desse financiamento do BRDE, a gente encaminha o CNPJ para o BRDE fazer uma análise prévia junto ao Serasa, e aí depois do ok do BRDE, que é mais ou menos 24 horas, a gente então coloca um consultor para fazer um atendimento para essa empresa, para fazer então um levantamento da parte financeira, tanto dos sócios quanto do CNPJ. Capacidade de pagamento, analisar a DRE, né, o faturamento, enfim, toda a parte contábil da empresa. Para as empresas que forem fazer um financiamento entre 20 mil e 50 mil, vai ter um custo que eles vão pagar por esse atendimento do consultor de R$300. Tá. As operações acima de 50 mil até 80 mil é R$600. E operações entre 80 mil e 200 mil, aí é um custo de R$1.000.
Esse atendimento do consultor, frente a essa pandemia toda, ele está sendo feito de forma online. Então, ele pode ser dentro de WhatsApp, de Skype ou de qualquer outro programa de reuniões que prefiram utilizar. Esse valor pago ao Sebrae, esse 300, 600 ou 1.000, dependendo do valor financiado, ele pode ser devolvido ao empresário caso o BRDE venha a recusar a operação desse cliente. Tá? Se porventura essa operação, o cliente desista, né, no meio do caminho, no meio do processo, ou porventura ele tem algum restritivo que já tenha sido previamente informado, aí nesses casos a gente não faz a devolução. Mas se for um motivo por conta de recusa do BRDE, aí sim o Sebrae faz a devolução do valor. Esse valor ele também pode ser parcelado, tá? Deixa eu te fazer uma perguntinha bem rápida, antes que você siga com alguns assuntos. Só voltando ali na garantia, tá? Entendemos todos os critérios de análise, né, que o BRDE faz, mas, porém, esse imóvel que o BRDE pede pode ser de um terceiro? Eu estou recebendo uma pergunta agora aqui, né, em off, e poderia ser um imóvel de terceiro ou tem que ser da empresa ou dos sócios? Preferencialmente da empresa ou dos sócios. Pode até ser de um terceiro, mas aí o BRDE vai avaliar. A orientação que eles nos passaram é que preferencialmente seja dos sócios ou da empresa. Porque daí teria que entrar como um anuente, no caso, né? Exatamente, porque ele vai envolver um terceiro, se esse terceiro for casado, o esposo ou a esposa vai ter que assinar como fidejussória também, então aí tem mais análise dessas pessoas também a serem feitas. Ah, legal, beleza, não. Então, tinha uma pergunta aqui em off do Gilberto, até ele tá dando uma olhada na nossa live, ele perguntou aqui para mim, então já está respondida a pergunta, mas pode, alguém tem alguma pergunta aí, Vanessa? Não sei se eu te cortei. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Pois não. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso, se a empresa já tem outros empréstimos, qual é o critério, você tem conhecimento qual é o critério do BRDE, se ele vai considerar esses empréstimos? Sim, eles consideram, porque eles fazem toda a análise Bacen, né? Então, eles vão puxar, sim, o endividamento. Essa parte desse atendimento do consultor, esse período de atendimento prévio, ele também vai fazer o levantamento de endividamento da empresa com base num checklist de documentos que são solicitados pelo BRDE, e aí eles fazem toda essa análise de capacidade de pagamento da empresa. Legal, a Ana deve ter uma perguntinha para nós aí também, Ana. Tenho. Vanessa, bom, eu queria primeiro dar as boas-vindas para o Walter Manfroy, nosso secretário executivo da Amores. Walter está aí, né? Participando, seja bem-vindo. Eu queria perguntar para você, quando uma pessoa vai fazer um empréstimo do BRDE em parceria com o Sebrae, esse consultor, eles constroem um plano de negócio, é isso? Ou não? Ou é feito só uma análise financeira? Não, nesse momento dessa análise, essas 5 horas de atendimento para operações até 80 mil, ele é estritamente da parte financeira. Não envolve outras áreas nesse primeiro momento, porque está se tratando somente dessa parte do financiamento, né? Então, é só a parte financeira nessa conversa. Esse recurso é para custeio e infraestrutura? Esse valor do BRDE esse valor do BRDE ele não exige a justificativa para qual finalidade você vai usufruir o valor. Então, tu pode pegar tanto para infraestrutura quanto para giro, enfim. Então, para as empresas, por exemplo, que nesse período elas têm uma programação e estão com capital de giro prejudicado, elas podem pegar esse recurso para pagamento de funcionário, reposição de estoque, para estratégias de marketing, ela pode escolher para onde ela vai colocar esse recurso. O mais importante é a capacidade de pagamento desse empréstimo, é isso? Isso, exatamente. Pode usar para qual finalidade seja mais importante para ela no momento. Não tem uma exigência de ela justificar para qual finalidade ela vai usar esse recurso. Ok, obrigada.
Em relação a taxas ali também, além desse valor pago ao Sebrae, além da taxa de juros que foi mencionado, o BRDE também cobra, é importante deixar claro, uma tarifa de renovação de operação. Eles chamam esse nome, essa taxa, que é uma taxa anual, no valor de R$500. Então, se fizer em 48 meses, vão ser lá 4 taxas de 500, forem menos, enfim, proporcional. Essa taxa anual de R$500. Então, os custos seriam essa taxa de R$500, o juro, esse valor pago ao atendimento do consultor do Sebrae, e se a pessoa, porventura, for usar o FAMP, que é esse fundo de aval, aí vai pagar também o FAMP, né? O FAMP, ele tem uma cobrança proporcional ao valor do financiamento. Então, se a pessoa vai financiar, um exemplo lá, R$60 mil, o FAMP, ele cobre 80% do valor financiado. Então, de 60 mil vai cobrir lá 48 mil reais. Aí seria esse valor vezes o prazo da operação, que pode ser até 48 vezes 0,1%. Esse é o custo do FAMP. Acima de 80 mil tem alguma diferença a mais? Quando a pessoa quer mais de 80 mil nesse processo aí? Daí, acima de 80 mil, a única diferença é que não pode usar o FAMP e vai usar a garantia de imóvel comercial. Daí não tem o FAMP, é a única diferença. Uhum. Para quem vai pegar até 80 mil, o valor do FAMP, essa taxa do FAMP, taxa de concessão de aval, que a gente chama, ela pode ser embutida no financiamento. Então, às vezes, preciso de 70 mil, então financia lá 72 mil e pouquinho, desconta a taxa do FAMP para sobrar líquido 70 mil para a empresa. Tá, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. O Recupera Sul, esse programa, o que está sendo diferente do que o BRDE já oferecia para os empresários e para os microempreendedores, né? Uhum. O que tem diferente? Eu estou vendo que tem um custo efetivo bem alto aí, né, Vanessa? Essa taxa de 500, ela pesa um pouquinho, né, se for somar. Então, há uma diferença? O que tem de diferente, na verdade? Porque ou é uma linha de crédito normal que já vinha... O BRDE já vinha... Ela tem algumas diferenças, assim, eu não tenho os detalhes, né, muito específicos, porque eu recebi também só uma capacitação com alguns gerentes que eles nos passaram, isso que eu estou repassando para vocês. Então, as entrelinhas, os detalhes eu não tenho por completo. Mas um dos itens, por exemplo, é a taxa de abertura de crédito, um valor que eles extinguiram também, segundo eles, tem mais algumas taxas que normalmente nas operações bancárias deles, eles cobram, e aí nessa modalidade eles tiraram. Bacana. Legal. Eu quero também desejar aí boas-vindas ao Walter, que está com a gente aí. Walter, alguma perguntinha para a Vanessa aí, Walter? Bom, mas vamos lá. Então, legal, Vanessa. E o Sebrae também, ele está oferecendo... alguma consultoria extra nessa época de pandemia, tendo uma procura muito grande pelos empresários de repente se renovarem nesse momento, porque a gente entendeu, né, a gente vem acompanhando, eu também sou do setor de turismo, né, e a gente vem acompanhando muitas novidades, quer dizer, muita gente que via, que tinha muita coisa para fazer e agora se deu conta que tem mesmo, né. Então, o Sebrae, ele está a postos, ele está oferecendo alguma coisa independente de linha de crédito, algum tipo de consultoria que o empresário possa precisar de vocês? Sim, com certeza. Já desde o dia 18 de março, né, que a gente já ficou no período de quarentena, ficamos todos trabalhando em home office, eu ainda permaneço trabalhando em home office, agora no dia 22, retornamos com o atendimento presencial ali na agência, com a equipe reduzida, e somente com atendimentos previamente agendados pelo nosso 0800, e dentro de todas as normas da OMS, né, com atendimento com máscara, enfim, mas já de imediato, no dia 19, nós já estávamos funcionando, né, atendendo através do Fale com o Especialista.
onde foi um canal que nós disponibilizamos através do Sebrae Santa Catarina no nosso link, onde a empresa poderia acessar a qualquer momento para tirar dúvidas sobre funcionários, sobre a parte da gestão, marketing, finanças, enfim, todas as áreas da gestão. Nós estamos ainda com essa equipe de especialistas à disposição para fazer esse atendimento online. Então, de imediato, quando ocorreu tudo isso, nós já disponibilizamos uma equipe com advogados, inclusive, para tratar questões jurídicas, né, as dúvidas mais pontuais, para estar esclarecendo todo e qualquer tipo de dúvida dos empresários nesse sentido. Esse atendimento ele ainda está ativo. Além dele, a gente tem as consultorias online também, que são realizadas em todas as áreas da gestão, consultorias aí em torno de 40 a 60 minutos de duração, por Skype, né, por WhatsApp, enfim, as consultorias de atendimento remoto. E agora a gente voltou também já com o atendimento presencial, tanto o nosso atendimento dos analistas, quanto o atendimento de consultores também. A gente já teve uma agenda de consultorias ontem, teremos uma agenda de consultorias já com clientes para amanhã também na agência. Então, a gente está atuando, sim. O nosso trabalho intensificou bastante, né, nessas últimas semanas, a procura aumentou bastante, e também a gente tem as nossas soluções online, né, as capacitações em diversas áreas que também estão à disposição dos clientes. Legal. Bom dia, o que manda? Vanessa, no início da nossa conversa, você falou em Caixa Econômica. Temos alguma coisa por esse lado também? Como é que é? O que o Sebrae tem para nos dizer? Temos sim. Essa parceria com a Caixa Econômica foi assinada em Brasília na sexta-feira de manhã, então é algo bastante novo ainda, tanto que a gente começou a fazer algumas divulgações, na verdade a mídia, né, soltou essa informação, o pessoal já tem nos procurado bastante com dúvidas a respeito da modalidade. Porém, ontem à tarde, o superintendente da Caixa aqui do Estado falou que ainda está alinhando algumas informações com as agências, né, com a ponta, para poder realizar esse atendimento. Então, a gente já está prestando as informações, mas imaginamos que o atendimento para as operações aconteça ainda a partir da próxima semana, porque existem aí alguns trâmites. Mas, de toda forma, diferente do BRDE, essa linha da Caixa, ela está disponível também para o microempreendedor individual. Enquanto o BRDE atende apenas ME e EPP, essa linha da Caixa atende desde MEI, ME e EPP. A questão de prazo também, não sei se vocês querem me perguntando, eu posso falar um pouquinho. Ela é um pouquinho diferente em relação ao BRDE. A carência da Caixa ela é de 6 a 12 meses. O prazo máximo da operação de 24 meses. E as taxas, elas variam conforme a política de crédito da agência, né, da Caixa. Mas, assim, pelos que eles já nos anteciparam, ela vai variar entre 1,19 e 1,59 ao mês. Então, Vanessa, eu acho interessante, tá? Mas eu ainda acho essas taxas muito altas, principalmente essa da Caixa Econômica, né? Uhum. E hoje a gente vê algumas cooperativas aí operando com taxas muito compensatórias e prazos maiores, já vinham operando antes. Uhum. E também o prazo é muito curto, 24 meses, né? Mas, enfim, isso é uma determinação deles. E depois eu gostaria, a hora que couber o assunto, aí falar um pouquinho sobre aquela primeira linha do Badesc, né? Que tem algumas informações sobre isso, talvez você tenha também, né? Mas vamos esgotar esses assuntos agora da Caixa e do BRDE, por enquanto, né? Vanessa, Oi, pode falar. Como é a questão das garantias para esse crédito da Caixa Econômica? Esse da Caixa, ele é exclusivamente o FAMP. Esse ele é o FAMP para todas as modalidades. Naturalmente, assim como qualquer outra linha, também não pode ter nenhum tipo de restritivo. No caso do BRDE, eles exigem o faturamento de janeiro a dezembro em 2019 para poder dar sequência no financiamento. Já o da Caixa, a informação que eles nos passaram é que tendo 12 meses de atividade o CNPJ, eles já conseguem dar sequência também. Existe um roteirinho que foi criado dentro dessa parceria, que antes de eles irem até a agência para ter acesso a essa linha de crédito, que eles acessem um vídeo, um tutorial do Sebrae, foi desenvolvido entre a Caixa e o Sebrae, um tutorial de 5 minutos, onde vai dar algumas dicas, algumas orientações, algumas informações sobre crédito, né, para daí o cliente, então, ter a tomada da decisão quanto a efetuar realmente a operação.
e aí depois disso, aí sim que ele dá entrada com o processo lá na Caixa Econômica. Depois que ele tiver acesso a esse crédito, o Sebrae segue um atendimento em paralelo com essa pessoa, né, com essa empresa, onde ele vai também fazer um autodiagnóstico para que o Sebrae possa acompanhá-lo não só na parte financeira, mas também na parte de vendas, de marketing, enfim, nas outras áreas da gestão, e aí com base nesse autodiagnóstico, para poder direcionar para ele uma trilha de soluções, uma trilha de capacitações de forma online e gratuita, para que eles mantenham a empresa saudável. Só para... eu acho que eu não anotei aqui, qual é o valor máximo que a Caixa empresta nesse caso? Depende do porte da empresa. Então, para microempreendedor individual, é entre 10 mil e 100 mil. Para microempresa, entre 60 mil e 400 mil. E para EPP, entre 100 e 700 mil. A Caixa, diferente do BRDE, eles colocaram algumas regras no sentido de que o crédito precisa ser dito, né, no momento da concessão para qual finalidade vai ser. Como a Ana havia me perguntado ali no caso do BRDE, né, o BRDE não tem isso, pode usar para qualquer finalidade. Já na Caixa, precisa que seja informado antes, se é para capital de giro, se é para inovação, se é para investimento, enfim. Ótimo. Então, na verdade, há uma continuidade também nesse serviço de Sebrae junto com a linha de financiamento que o empresário pega, né, Vanessa? Sim. E nessa trilha que tu acabou de dizer, vocês também vão detectando algumas coisas que podem ser ajustadas, né? Porque o que acontece? A pergunta que eu quero te fazer. Uhum. Nesse momento, o cara está pensando em empréstimo e né, segurar essa onda. Mas o futuro a ninguém pertence, né? Então, nesse momento, é importante os consultores estar do lado do empresário justamente para isso. Mas aí o Sebrae não cobra nada, né? Em cima disso? Não. Esse atendimento dessa parceria da Caixa, ele é totalmente gratuito, não tem custo algum para ele. O sentido é realmente de ajudar, de apoiá-los nesse momento, né? Porque o momento agora é o momento das empresas se reinventarem, né? Muitos que não trabalharam com delivery começaram a trabalhar. Hoje ainda tive uma situação de uma doceira que estava preocupada porque a situação dela estava crítica, porque daí os eventos pararam, as festas pararam, e ela teve a ideia de enfatizar e de apoiar para que as pessoas façam aniversário de forma online, assim como nós estamos agora fazendo essa reunião online, né? E aí essa doceira leva os docinhos na casa de cada convidado, e aí fazem o aniversário virtual. Então, realmente é um momento, né, a hora de todo mundo se reinventar. Então, o faturamento dela não houve queda, e sim uma ascensão, né? Então, acho que é bem por aí. São exemplos como esse que a gente tem que seguir e replicar com os demais, né? É verdade. Vocês vão ter muito trabalho pela frente, eu não tenho dúvida, né? Porque já sem uma pandemia, é um desafio do empresário está todo dia se reinventando, né, buscando alternativas para melhorar o seu negócio. Imagine numa situação dessa, o que começa a rodar, né, na cabeça do empresário, e os consultores vão ter que se virar mesmo, né, mas é bacana, né, por um lado, a gente tem que olhar positivo, né, Vanessa? Todo mundo está passando momentos difíceis, não tenha dúvida, mas se a gente começar a ser otimista e olhar positivo, que também isso vai ajudar muita coisa a melhorar, não tenha dúvida, né? Não, mais alguma pergunta aí? Eu queria perguntar com o Walter. Uhum. Oi, consegui colocar meu áudio aqui, eu estava sem bateria. A questão é a seguinte, o assunto é na frente do Badesc, mas no Badesc já houve uma reclamação do volume de documentos necessários à burocracia imposta. Nesse caso, há uma previsão de diminuição da burocracia? Tanto no Badesc quanto na Caixa? No caso do BRDE?
O do Badesc a gente não está operando porque eles estão sem recurso, né? O do BRDE tem sim um checklist, mas assim, pelo que eu olhei, não é nada, não vi o do Badesc para poder fazer um comparativo e te afirmar. Mas o do BRDE que eu verifiquei ali, que a gente tem repassado aos clientes, ele não tem assim um grande número de documentos. São as CNDs, né? Estaduais, municipais, federais, enfim, a documentação básica da empresa, né? De alterações contratuais, contrato social, CNPJ, documentação dos sócios, mas nada além disso, nada além dessa documentação contábil básica. Eu não vi a do Badesc para poder te passar um comparativo nesse sentido, mas ela não é extensa, essa do BRD ela não é extensa. E da Caixa também? A da Caixa, a princípio, também não, a documentação básica também da empresa de constituição, né, CNPJ, contrato social e afins. Até o pessoal tinha perguntado também em relação ao BRD. Aproveitando o embalo da pergunta. Pode falar. O prazo para efetivar do começo ao fim do processo, o que leva tudo isso? Cadê o dinheiro? Vamos lá. Sim, tudo aqui. A partir do momento, então, tem aquele prazo inicial da consulta prévia do BRDE do CNPJ, né, que vai fazer a consulta de Serasa, e são 24 horas em média. A partir do momento que eles me dão ok, que o CNPJ está ok para dar sequência, aí a gente já passa para o consultor do Sebrae iniciar o atendimento. De antemão, a gente já solicita que o cliente já peça para o seu contador a relação de documentos do checklist para poder agilizar, que o consultor já chega, já recebe a documentação e já consegue acelerar o processo. Porém, o Sebrae o BRDE está estimando um prazo de 15 dias para fazer esse trâmite do consultor, o protocolo do pedido na plataforma do BRDE e a análise final do BRDE. Uma vez esse crédito aprovado, eles têm um prazo de 48 horas para acreditar, depois desses 15 dias, mais 48 horas para acreditar na conta de escolha do cliente. Esse é o prazo. A gente começou com essas operações faz um pouquinho menos de 20 dias, e hoje a gente teve a informação que liberaram as primeiras 7 operações de crédito do Estado, dentro da modalidade do Recupera Sul. Legal. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu vi que o Manfroy pontuou aí a dificuldade de documentos, mas eu acho que é lá em especial do Badesc, né? Mas eu creio que o maior problema não seja esse, até porque eu encaminhei essa solicitação do Badesc. Em 4 dias eu consegui reunir toda a documentação. Foi muito ágil, através da agência lá de Joinville, até foi porque o meu estabelecimento é lá em Mafra, né? E foi muito rápido. Porém, o Badesc hoje está enroscado, fiquei sabendo isso recentemente, que precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, né? E agora está lá travado na Assembleia Legislativa. São mais de 3 mil contratos que foram solicitados, que são aqueles 50 milhões iniciais, né? Até 150 mil. E, infelizmente, a gente está dependendo disso agora. Até recebi um e-mail hoje explicando que está dependendo agora da Assembleia Legislativa aprovar. Parece que alguns deputados querem que seja retirada a garantia real. Enfim, essas coisas que, afim, acaba atrasando todo e travando todo um trabalho que foi feito, né? Valdir, na realidade não é só isso, tá? Houve um pedido de informação para o Badesc do porquê que algumas foram liberadas imediatamente. Você disse que levou em 4 dias, alguns em 4, 5 dias já estavam com o dinheiro na conta. E imediatamente aí eles pararam e começaram a informar que não havia mais saldo disponível, só a partir de abril, etc. Então a Assembleia solicitou agora uma relação de quem é que foi beneficiado, qual o valor e qual o período que entrou com a documentação. E eles estão se negando, alegando que essa informação é informação sigilo fiscal e que eles não podem... Então, a informação está truncada aí. Tem mais informação aí, Valdir. Na realidade, 50 milhões de reais. É uma insignificância para o Estado de Santa Catarina. Com certeza. Nesse projeto. Eu entendo, eu li superficialmente a notícia. Infelizmente, já não chegam os problemas que a gente tem, né? Aí a gente vê também esse crédito da Caixa que fala, não, para investimento, para quem é que vai fazer investimento nesse momento? Nós temos que manter as empresas, né? Em especial,
alguns setores de turismo e eventos, que é o caso nosso aqui, é muito mais complicado. O primeiro a parar, o último a recomeçar, saber o que vai acontecer ainda, né? Então, como a gente faz? Vamos demitir todo mundo? Vamos... Por aonde a gente vai, né? É verdade. São várias indagações, né, Valdir e Walter, muito bem colocado. Temos que ter fé, né? Vamos lá, Ana. Uma perguntinha, Ana? Eu queria fazer um comentário, principalmente em referência ao Sebrae, a Vanessa, que é o seguinte: nós temos, hoje, que nós temos disponível alguns bancos, algumas cooperativas, BRDE e Caixa Econômica, né? É o que a gente tem hoje de melhor, talvez, disponível para o empresário. Tem coisas que os empresários passam a fazer durante esse período que não vão se consolidar depois da crise. São coisas temporárias, né? Como alguns deliveries, algumas empresas faziam delivery e vai passar a não fazer mais, né? Esse atendimento de consultoria, ele é tão fundamental, porque muitas vezes, quando você divulga uma linha de financiamento, os valores ficam na cabeça do empresário como a solução dos problemas dele. E às vezes não é, porque a conta chega, né? Eu já mencionei isso ontem, e é muito importante a gente falar sobre isso, para que os recursos de financiamento sejam feitos com planejamento, com uma assessoria de um consultor, para as coisas que vão se consolidar na empresa depois, pós-pandemia também, né? São coisas que vão permanecer, né? Não adianta você fazer um investimento de uma ação temporária que tu vai utilizar somente agora, né? Mas sim para manter as empresas abertas, manter os funcionários trabalhando, né? Tudo que a gente não precisa são demissões e empresas fechadas. Mas eu vejo assim que muito mais importante do que as linhas de financiamento é o investimento com uma consultoria que possa dar uma luz para o empresário, dizer para ele, você tem um bem que tu possa se desfazer. Eu sei que nós estamos num período difícil, mas talvez alguma outra alternativa de ação que não seja um endividamento, porque a linha de financiamento, ela pode ser para o bem ou para o mal, né? Ela pode fazer com que você cresça e supere toda essa crise, como ela pode decretar a tua falência, porque a conta chega, né? São recursos com juros, são empréstimos, né? Não é a fundo perdido. Então, eu acho que essa questão é uma questão bem importante que a gente precisa falar, e que o Sebrae tem vários recursos remotos de treinamento, ou mesmo com um consultor, para alertar o empresário em relação a isso, né? Então, as linhas de financiamento, elas são algumas alternativas para o empresário, né? Hoje, nessa situação, o recurso financeiro é uma das primeiras coisas que a gente vai buscar, porque a gente precisa pagar as contas, né? Mas talvez repensar se precisa de tanto, qual é o valor real, qual é o planejamento disso e como é que eu vou fazer para pagar isso. Queria que comentasse alguma coisa sobre isso. Exatamente. Por isso, essa parceria, tanto com o BRDE quanto da Caixa, a gente tem esse trâmite com o consultor, porque como tu mesmo falou, às vezes é aquela coisa, eu preciso do dinheiro, mas será que eu tenho condições de pagamento, será que eu tenho a capacidade de pagamento para esse montante, enfim. Nós tivemos já uma situação na semana passada de um empresário que queria um determinado valor, só que ao consultor começar a fazer análise, sentar e conversar com ele, analisar os números, ele percebeu e concordou com o consultor que, de fato, ele não conseguiria dar conta, vamos dizer assim, daquele montante que ele pretendia financiar. Então, por isso, realmente, esse atendimento do consultor, ele é primordial, né? São poucas horas, mas são horas focadas
né, realmente na parte financeira, não só da empresa, mas também analisando a parte financeira dos sócios, porque tem muito empresário que acaba misturando as contas, né, então acaba misturando a sua conta física com a jurídica, falta daqui, cobre ali, então esse atendimento ele é primordial. Nessa parceria da Caixa, apesar de ser apenas um vídeo, mas é um vídeo tutorial de 5 minutos também com esse sentido, também com esse intuito, né, de abrir os olhos do empresário para ver realmente se esse crédito é realmente essencial, é necessário, se o montante talvez pode ser às vezes menos, vou pegar mais, mas né, se realmente aquilo é adequado para o momento ou não, né. Então, a gente está com as consultorias, amanhã ainda a gente tem consultoria financeira gratuita ali, presencial ali na agência, quem tiver interesse, a gente está à disposição realmente para apoiar nesse momento aí que está complicado para todo mundo. Legal, muito bem colocada essa pergunta, Ana, que vem de encontro do que eu falei um pouco antes, né, que às vezes a pessoa vai pegar, realmente sabe o que ela tem, acaba vendo, né, que o momento é um momento de melhorar. Então, esse feeling que o Sebrae tem que ter também é fundamental, né, como você vai ter 2 pesos, 2 medidas, né, aquele empresário que quer se manter, não quer mandar ninguém embora, mas ao mesmo tempo quer usar o capital para investir e mudar totalmente o negócio, né, então como é que o Sebrae vai atuar dessa forma? Porque você pode ver, poxa, o Márcio, né, no meu caso, o cara está muito empolgado, ele quer mudar toda a cara do negócio dele, mas ele não consegue pagar. Hoje eu não consigo pagar. Mas essa visão que ele está tendo de mudar o negócio dele, ele pode conseguir pagar, né? Então, acho que esse feeling o Sebrae tem que ter, é fundamental, porque ainda ontem eu vi, né, Vanessa, eu acho que nem vocês, consultores experientes aí, chegaram a ver um número de uma queda de faturamento tão grande como né? O turismo chegou a 90% de queda de faturamento, né? O empresário está acostumado com 15, com 20, com 30, às vezes, né? O período, mas com 90 é inédito, né? Então o Sebrae, enfim, os empresários também, mas pela expertise do Sebrae, vocês vão ter que ter um tato para lidar com isso, né? Assim, eu vejo uma coisa assim muito importante, né? A decisão que vocês vão ter que ter junto aos empresários, né? Vocês já estão vendo isso? Como vocês diferenciar empolgação de situação, né? Vem de encontro que a Ana falou, né? Às vezes pegar e não dar conta de pagar, mas e se o negócio do cara vai bombar, né? Como é que vocês veem isso, né? Isso tudo depende, né, dessa parte, dessa análise, dessa conversa com o consultor, e aí nesse caso, desse cara que quer crescer, que quer expandir, como tu mencionou, não só a parte financeira, mas aí uma consultoria de planejamento, né, de avaliar uma série de itens, porque o momento é de crise, mas tem muitas empresas que surgem e que obtêm sucesso nos momentos de crise. Então a gente tem que olhar os 2 copos, né? Mas como diz o copo meio cheio, meio vazio, então depende do olhar que você tem para a situação. Então, pode ser um momento de expansão, de crescimento? Pode, por que não? Alguns setores estão se destacando, poucos, mas estão. Então, os consultores do Sebrae estão aí realmente para apoiar nesse sentido. Esses caras que estão pensando em se reinventar, crescer, enfim, as consultorias de planejamento, né, a gente pode oferecer, o canal do especialista, do Fale com o Especialista, que eu falei anteriormente também, está disponível lá constantemente na nossa plataforma, os profissionais estão habilitados para orientar e apoiar nesse momento de crise. Legal, bacana. Mais alguma pergunta? Como é que tá aí, turma? Walter, mais alguma coisa aí, Walter? Não, tudo bem, legal. Tranquilo. Então, Vanessa, o que você pode dizer mais um pouco para a gente aí do que vem pela frente, né? Cada um com suas dores, né? Cada negócio é um negócio. Nós estamos falando aqui no Sebrae, na parte de turismo, né? Claro que o Conserra se preocupa com o turismo na região serrana, mas o Sebrae já é um contexto geral, né? Atende a toda a classe.
o que você... Qual é o conselho que você dá para a turma aí que está... Se corre, se fica, se vai, se não vai, como é que está? O que vocês dizem? No momento, a palavra agora é cautela, né? É realmente parar, avaliar a situação, cada empresa, cada situação é uma situação, então realmente parar, avaliar, buscar os profissionais do Sebrae, os consultores, tanto da forma online ou ali no presencial com agendamento prévio, para que a gente possa sentar junto, analisar a situação, porque não existe a receita de bolo, né, nessa situação, então cada caso realmente é um caso que precisa ser avaliado com cautela, né? Então, o que eu posso dizer é colocar realmente à disposição aí os serviços do Sebrae, o nosso 0800 570 0800 para fazer os agendamentos. O nosso atendimento, apesar de restrito, ele permanece das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. A gente está aí com reforço, né? Eu e mais alguma colega, 2 colegas em home office também para auxiliar. Então, a gente está aí à disposição realmente para apoiar no que for possível, né? Mas um momento realmente de cautela e de se reinventar, né? Como a gente falou antes. E dizer para os empresários, então, contarem realmente conosco, né? Esses nossos serviços estão sendo todos de forma gratuita, realmente para apoiar nesse momento de crise. Tá, legal. Legal, Vanessa. Eu vou deixar o encerramento aí pelo que a gente acabou as perguntas, né? A gente está recebendo alguma coisa ali nos bastidores, mas eu quero agradecer o tempo, né, que você teve aí com a gente, tá? Eu vou deixar a Ana encerrar a nossa live de hoje aí. Foi um assunto muito bacana, eu acho que nós estamos com uma audiência bem legal, então sempre vai tirando dúvidas, né, no dia a dia, e claro, agradecer o Sebrae, que é sempre essa âncora de todo empresário a nível mundial, né, e o Sebrae aqui de Lages, em especial, na pessoa do Altenir, sempre com as portas abertas ali para o turismo, né, que é a nossa classe, e vocês estão de parabéns. Ana, é contigo então o nosso encerramento, né, mandar um abraço para o Eliseu, nosso presidente do Conserra também, que hoje não pôde fazer presente, como o Priante, a Soraya, outras pessoas da diretoria que hoje estiveram com a agenda um pouco fora do comum e não puderam estar com a gente aqui, um abraço para eles. Ana, é contigo então, boa noite, né? Vanessa, obrigado. Eu queria só passar a palavra para o seu Valdir, dar um tchau, né? Falar um pouquinho. Claro. Como é que você sabia que eu queria falar, Ana? Obrigado. É o pensamento, imaginei. Então, eu acho que foi muito proveitosa. Parabéns, Vanessa. Você foi bem esclarecedora a tua explanação, com muita competência, com muita firmeza. É isso que nós precisamos. Contamos muito com o Sebrae, sabemos da importância que o Sebrae tem para a pequena empresa. E essas recomendações de cautela é tudo, né? É um momento muito difícil, a gente ainda tem muitas incertezas pela frente, mas nós temos que nos unirmos, principalmente os setores, né? Tem alguns setores que são mais complicados, ao exemplo de eventos, né? Mas nós vamos buscar alternativas, tá? Então, obrigado aí pela tua explanação e obrigado a todos aí pela participação também. Queria passar a palavra para o seu Walter. Quer falar, Walter? Não, Ana, faz o encerramento aí. Legal. Então tá. A Sônia Valeu, também Walter. não? Acho que a Sônia não. Então, queria agradecer, Vanessa, pela tua disponibilidade, agradecer ao Sebrae, sempre parceiro conosco, o Altenir, né? Nós ontem fizemos uma live com o Banco da Família, com a Isabel, a Elaine, foi muito bom. E este também, na verdade, o nosso objetivo como Conselho Regional é buscar soluções regionais e dentro dessas soluções trazer os profissionais que trabalham na região para estarem disponíveis para o nosso empresário, para as pessoas que trabalham na nossa área e os que não trabalham também na área de turismo diretamente também podem aproveitar essas lives para isso. Então, agradecer a tua presença, dizer que nós vamos ter mais lives, excepcionalmente, essa semana nós fizemos 3 lives, nós vamos passar a fazer 2 por semana. Nós fizemos 3 lives por conta do assunto, que ontem eram as linhas de crédito para os pequenos, e hoje, então, as linhas de crédito para os médios e grandes empresas, né? Queria também, além de agradecer, eu queria dizer que nós só podemos vencer o turismo, toda essa pandemia, crise, se a gente vencer na área da saúde. Então,
Se todos os empresários, né, que estão nos assistindo aqui, que estão nos acompanhando, seguirem as regras, né, determinadas pelo governo, aquelas regras de cuidado com o cliente, de cuidado com o seu funcionário, né, nós, quanto menos índice que nós tivermos de contaminação, mais sucesso nós vamos ter com o turismo, porque o turista vai buscar os locais seguros para viajar, né? Nós vamos ter uma ascensão do turismo regional, assim que termine essa pandemia, as pessoas vão viajar mais regionalmente. Então, nós precisamos fazer o dever de casa, nós precisamos fazer a tarefa de casa, que é nos preservar, ficar em casa, sair quando necessário, e quando sair com máscara e todas as recomendações que estão aí. Mas pedir principalmente para o empresário da hotelaria, dos restaurantes, que sigam as regras, que isso vai preservar a sua equipe, o seu cliente, o seu estabelecimento, né? E vai fazer com que a gente volte mais forte. Então, muito obrigada a todos. Eu encerro essa live. E a semana que vem, nas redes sociais, nos acompanhem, que nós vamos ter a divulgação da próxima live na segunda-feira. Tá bom? Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. Obrigada. Ok, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Deixa eu ver se ela tirou do ar. Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse,